Título: Prefácio. Minhas conferências introdutórias sobre psicanálise foram proferidas durante os 2 períodos de inverno de 1915 até 16 e 1916 até 17, em uma sala de conferências da Clínica Psiquiátrica de Viena, perante ouvintes provenientes de todas as faculdades da universidade. As conferências da primeira metade foram improvisadas, sendo providenciada sua redação logo após. As da segunda metade foram delineadas num esboço feito durante as férias do verão desse intervalo em Salzburg e lidas palavra por palavra no inverno seguinte. Naquela época, eu ainda tinha o dom de uma memória fonográfica. Estas novas conferências, diferentemente das anteriores, nunca foram proferidas. Minha idade nesse ínterim havia-me liberado da obrigação de expressar minha condição de membro da universidade, que de qualquer modo era uma condição periférica, fazendo conferências, e uma operação cirúrgica havia-me impossibilitado de falar em público. Se, portanto, mais uma vez tomo o meu lugar na sala de conferências durante os comentários que se seguem, é somente por um artifício de imaginação. Isto pode ajudar-me a não me esquecer de levar em conta o leitor, à medida que me aprofundar mais em meu tema. As novas conferências de modo algum pretendem ocupar o lugar das anteriores. Em nenhum sentido elas formam uma entidade independente, com a expectativa de encontrar um círculo de leitores apenas seus. São continuações e suplementos que, em relação à série anterior, se dividem em 3 grupos. Um primeiro grupo contém novas abordagens de assuntos que já haviam sido discutidos há 15 anos, mas que, em consequência de um aprofundamento de nosso conhecimento e de uma modificação em nossos pontos de vista, requerem atualmente uma exposição diferente, ou seja, revisões críticas. Os 2 outros grupos contêm o que na verdade são ampliações, pois tratam de coisas que não existiam na psicanálise à época das primeiras conferências, ou que estavam muito pouco em evidência para justificar que constituíssem título de capítulo. É inevitável, mas não é de se lamentar, que algumas das novas conferências
reúnam características de mais de um desses grupos. Também assinalei a dependência destas novas conferências em relação às conferências introdutórias, dando-lhes uma numeração contínua com a destas últimas. A primeira conferência deste volume, por conseguinte, tem o número 29. Assim como as suas predecessoras oferecem ao analista profissional pouca coisa nova, são endereçadas à multidão de pessoas instruídas, às quais talvez possamos atribuir um interesse benévolo, ainda que cauteloso, pelas características e descobertas da jovem ciência. Também desta vez meu objetivo principal foi o de não fazer concessões que visassem a dar uma aparência de que as coisas sejam simples, completas, acabadas. Procurei não camuflar problemas e não negar a existência de lacunas e de incertezas. Em nenhum campo de trabalho científico seria necessário proclamar tais intenções modestas. São universalmente consideradas evidentes por si mesmas. O público não espera nada diferente. Nenhum leitor de um artigo sobre astronomia se sentirá desapontado e desdenhoso em relação à ciência quando lhes são mostradas aquelas fronteiras em que nosso conhecimento do universo se transforma em nebulosidade. Somente na psicologia isto é diferente. Nesta, a inabilidade constitucional da humanidade para a investigação científica surge inteiramente à mostra. O que as pessoas parecem exigir da psicologia não é o progresso no conhecimento, mas satisfações de algum outro tipo. Todo problema não resolvido, toda incerteza reconhecida é transformada em vitupério contra ela. Todo aquele que zela pela ciência da vida mental deve aceitar também essas injustiças que a acompanham. Freud, Viena, verão de 1932.